Bom dia, gente linda, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Café com Inteligência, agradecendo a Deus pela sua presença aqui, dizer para você que o Café com Inteligência é um lugar, é um ambiente onde a gente busca a inteligência da palavra de Deus para termos base para receber a sabedoria de Deus. Você sabia que muita gente busca a sabedoria de Deus e a Bíblia diz, se você quer sabedoria, peça a Deus que te dá liberalmente. Mas a pessoa se esquece que para você ter sabedoria, você tem que ter inteligência. Então não basta só a sabedoria, você tem que ter inteligência. Eu vou dizer agora para você quais foram os decretos da semana passada, tá? Os decretos. Alguém escreve por gentileza aí para mim? Decretos de prosperidade. Esse é o tema da nossa live hoje. Café com Inteligência hoje está falando sobre decretos de prosperidade. Eu acredito que até o final do ano, a gente está falando de 2 meses, novembro e dezembro, eu acredito que até o final do ano, Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Eu acredito nisso. Então eu queria que você estivesse aí ligadinho na gente, para a gente poder liberar esses decretos para você. Então vamos lá, ó. Os decretos de 1 a 4 foram os seguintes. Se você quiser anotar aí, se tiver um papel e caneta, pega aí que eu vou falar para você anotar. Pastor, por que é importante esses decretos? Serão 9 decretos. 9 decretos. Depois você vai entender por quê. Serão 9 decretos. Eu vou liberar esses 9 decretos. Esses 9 decretos fazem parte dos decretos que você vai utilizar numa ferramenta que eu vou te ensinar para produzir em você uma inteligência para a prosperidade. Para tudo que você vai fazer na vida existe inteligência, ok? Para tudo que você vai fazer na vida. Tem uma inteligência para você prosperar, tem uma inteligência para você jogar futebol, tem uma inteligência para você ser médico, tem uma inteligência para você ser pastor, tem uma inteligência para você cantar, tem uma inteligência para você ser um palestrante. Tem uma inteligência para cada setor da vida, para cada área. Deus tem algo para você. Deus tem um chamado para você. Deus te escolheu para ficar em determinadas atividades ou ficar em determinadas coisas. Ele vai te usar em determinadas áreas. Você precisa ter uma inteligência construída para aquilo. Construir inteligência não é só absorver uma informação. Construir inteligência é ter uma informação, transformar essa informação em conhecimento, ou seja, você tem que extrair qual é a verdade, qual é a ideia daquela informação que se aplica no seu propósito. E depois você tem que criar um mecanismo de memorizar aquilo da forma correta, da forma certa. Depois que você faz isso, isso se torna uma inteligência. Porque ele vai construir na prática, ou seja, você vai realizar aquilo no dia a dia e aquele hábito vai se transformar numa inteligência. E aí, se prepara, porque o negócio vai ferver para o teu lado. Muito bem. Quais são as 4 primeiras informações que eu passei para você? Então vamos lá. Primeiro, você vai ter sinais na sua vida de vida e não de morte. Porque os seus olhos estarão na eternidade. A eternidade é a vida eterna. Jesus nos pregou sobre a vida eterna. E eu falei que eu fui ao Egito, e lá no Egito eles só falam de morte. Tudo deles é morte. O museu deles só fala de morte. O museu deles tem múmias. O museu deles tem todos os sinais. O Deus dele é um Deus da morte. Tudo deles é morte. Morte e escuridão. Você é luz e vida eterna. Você precisa entender isso. O Egito não prospera porque eles só pensam na morte. Eles estão agarrados ao passado. Você está preso ao futuro porque você foi chamado à vida eterna. Então você vai prosperar porque vida prospera. Se você tem vida, uma árvore tem vida, ela cresce. Se uma pessoa tem vida, ela se desenvolve. Vida faz florescer, enquanto a morte faz você se acabar. Então o primeiro decreto é esse. Para você prosperar, você tem os olhos na eternidade. Segundo decreto é que Deus te lembra o passado para curar o presente e
e te usar no futuro. Segundo decreto, Deus te lembra o passado para curar o presente e avançar no futuro. Muita gente presa nos seus traumas de infância, muita gente presa em coisas que passaram na vida. Eu declaro em nome de Jesus e decreto sobre a sua vida que você vai se lembrar do passado, mas não mais com dores, porque você vai ser curado agora no presente. E essa cura agora no presente vai te preparar para te lançar no futuro que Deus quer realizar com você. Deus tem coisas grandes, Ele tem que te preparar, é agora. Então Ele vai preparar trabalhando o seu passado. Ele não vai fazer você esquecer o passado, Ele vai te lembrar. Mas quando essa memória vier, aquele trauma, aqueles abusos, aquelas decepções, aquelas coisas que fizeram com você, não será apagado da sua memória, mas vai ser reconfigurada, ressignificada. A gente chama no coaching de reframe. Vai ser trabalhado e Deus vai te usar poderosamente no futuro. Terceiro decreto sobre a sua vida: Deus cuida de você. Eu vi a travessia no deserto. Eu vi por onde foi a travessia. Eu vi a loucura que é o deserto. O deserto é só pedra, 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 pedra. Não tem um fiapozinho de planta, de árvore, de verde. Eu que moro no Brasil e tem tanto verde para tudo que é canto. Em qualquer lugar nosso aqui tem verde. Nasce planta aqui sozinho em qualquer lugar. No deserto não tem nada. E o povo atravessou o deserto. De dia um calor insuportável. De noite um frio insuportável. Eu tive, quando subi o Sinai, essa experiência de subir o Sinai de madrugada, um frio danado de você estar todo cheio de casaco. E quando chega lá em cima no Sinai, os beduínos alugam para você por $3. $3 são 15 reais. Alugam para você uma manta para você colocar em cima, uma manta esquisita, um fedor, uma manta, sabe, um negócio parece couro, sei lá o que de acho é aquilo. E aí você bota aquela manta e é a única coisa que segura o frio, por isso que você paga qualquer valor. Se você cobrar R$100, você ia pagar os R$100 só para poder tirar aquele frio. E quando você desce, o sol já amanheceu, você desce suando, você vai tirando a roupa no caminho, um negócio impressionante, um negócio impressionante. O povo atravessou o deserto daquele jeito. Então há um decreto sobre a sua vida que você precisa entender para prosperar. Deus cuida de você. Aconteça o que acontecer, Deus cuida de você. Pastor, por que isso é importante para a prosperidade? Porque te dá segurança, te dá confiança. Ninguém faz nada sem confiança. Ninguém faz nada sem segurança. Você vai estar seguro. Quando você sabe que Deus está contigo, você enfrenta qualquer parada. Você acredita e enfrenta qualquer desafio. E saiba que para prosperar, você tem que encarar situações de risco. Para prosperar, não é só apalpar coisas que não têm risco. Não é só caminhar em situações que não têm risco. Você tem que saber medir o risco, dividir a sua cestinha, investir em coisas diferentes, umas mais arriscadas, outras menos arriscadas, mas a verdade é que risco é uma coisa normal da vida. Mas quando você tem a confiança de que Deus cuida de você, isso é um fator diferencial. Um fator diferencial. Escreva aí, Deus cuida de mim. Escreva isso, Deus cuida de mim. É o terceiro decreto, Deus cuida de mim. E o quarto decreto que eu liberei foi: Deus muda o seu ambiente. Deus muda o seu ambiente. Isso já foi na passagem do Egito para Israel. Quando eu passei na fronteira do Egito para Israel, os meus olhos pôde contemplar a diferença que é viver no Egito e viver em Israel. Você olha pelo rosto das pessoas que estão te atendendo. Você olha pela qualidade do piso que colocaram na fronteira. Você olha porque no meio do deserto tem resort. No meio do deserto começou a florescer. As árvores começam a aparecer. O verde começa a aparecer. Sai do deserto do Egito. Quando você entra em Israel, as coisas já estão diferentes. Eu profetizei que Deus vai mudar o seu ambiente.
Deus vai impactar o seu ambiente. Deus vai fazer você perceber que aonde você pisa, tudo muda, porque Deus está contigo. Escreva isso aí. Deus muda o meu ambiente. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um representante do Pai na terra. Então, onde você pisar, onde você chegar, tudo vai mudar. Onde você colocar o pé, tudo vai mudar. Quando você aparecer, tua sombra vai mudar o ambiente. Lembre-se que a sombra de Pedro curava. Por que a sombra de Pedro curava? Porque a presença de Pedro estava ali. A sombra de Pedro curava porque a presença de Pedro estava ali. E quem era Pedro? Representante de Jesus. Representante de Deus na terra. Você está entendendo? Você é muito especial. Por que você vai prosperar? Porque você vai mudar o ambiente. Aonde você chegar, as coisas vão melhorar. Você entra num trabalho, aquele trabalho vai mudar. Aquele emprego vai, sabe, se aquela empresa não vendia tão bem, vai começar a vender. Se ela já vendia bem, vai vender mais ainda. Aonde você pisar, escute isso, aonde você pisar, aquele lugar vai prosperar por causa da tua presença. Você é representante de Deus. Você muda ambiente. Aonde você chega, Deus chega junto com você. É importante você se apegar nisso, guardar isso para você. Vamos então aos decretos de hoje. Vamos aos decretos de hoje. Antes de fazer isso, peço a você mais uma vez, você ainda não fez, ou se você já fez, faça de novo. Mete o dedinho aqui nesse aviãozinho aí, ó. Compartilha para mais pessoas enquanto eu tomo um gole do meu café. Compartilhe para mais pessoas, que agora eu vou liberar o decreto de hoje. Hoje serão 2 decretos que eu vou liberar. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos aos decretos de hoje. Vamos aos decretos de hoje. Quando eu entrei em Jerusalém, uma das coisas que é mais interessante é quando você entra em Jerusalém, todos os guias fazem uma coisa muito interessante, né? Você está dentro do ônibus, está dentro de uma van, enfim. Você vai entrando em Jerusalém. Quando você entra em Jerusalém, que você dá de cara com a cidade luz, com a cidade santa, você vê logo os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém são todos feitos das pedras de calcário que tem na região. Então você olha para aquele muro e aí, eu não sei você, mas imagina que qualquer pessoa é assim, começa a vir a memória, tudo na sua vida. Começa a vir a memória, sabe? Tudo que já aconteceu com você. Você olha para aquele muro, vem a memória, tudo que você lembra na Bíblia, que você já leu sobre aqueles muros. O que representa Israel para você? O que representa Jerusalém para você? E de repente o que eles fazem, né? Isso é bem normal. O pessoal liga uma música, coloca uma música gravada, né? Bota uma música de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Lararararararara. Lara, lara. E aí você, quando escuta aquela música, irmão, acho que não tem quem não chore nesse instante. Não tem quem não chore. De saber do amor de Deus, sabe, por Jerusalém. De saber que Jesus tinha um amor por Jerusalém. Apesar de Jesus não morar em Jerusalém. Jesus morava na Galileia. Mas ele subia a Jerusalém para as festas, ele subia a Jerusalém para o templo, ele subia a Jerusalém para declarar a Deus, sabe, para pregar no templo. Enfim, Jerusalém é o lugar amado de Deus, é um lugar preferido de Deus. Foi em Jerusalém, segundo se conta, que tudo começou. Foi ali que Deus pôs a primeira pedra, foi em Sião, onde a história da humanidade começou, onde Adão e Eva teriam sido colocados, onde a história começa a acontecer, foi em Sião. Jerusalém fica exatamente no meio do mundo, no meio do mundo. Jerusalém é tão especial, isso você não vai encontrar na Bíblia, isso é um estudo científico. Jerusalém é tão especial que se você for olhar os círculos de fogo, o que é os círculos de fogo?
Você sabe que as placas tectônicas se movem. O que são as placas tectônicas? Um dia a Terra era toda interligada entre ela. E ela rachou, a crosta rachou. Quando a crosta rachou, abriu fissuras, rachaduras. E essas rachaduras começaram a se afastar. Elas se afastam e se aproximam. Aonde se aproxima e há um choque, tem vulcões, tem terremotos. Quando elas esbarram uma nas outras, tem vulcões, tem terremotos. Então, é importante você entender. Se você olhar para todas as placas tectônicas, se você olhar para um negócio que rachou, você consegue ver aonde rachou. Aonde foi que bateu alguma coisa e que houve uma ruptura, né? Por exemplo, se alguém bater num vidro da televisão, ela vai rachar todinho. Mas você vai ver o ponto da onde as rachaduras começaram. É naquele ponto que certamente houve uma batida, não é? Preste atenção. Muita gente acha que as crostas estão arrebentadas porque um grande meteoro veio e caiu. Aí você tem alguns lugares, como por exemplo Grand Canyon nos Estados Unidos e outros locais que você tem grandes crateras que mostram o sinal de grandes meteoros que caíram sobre a Terra. Mas lá não tem uma fissura, que tem uma rachadura que saiu daquele lugar. Agora, quando você vai para o mapa para ver as rachaduras, você vai ver que todas as placas, eu disse todas as placas tectônicas, se encontram em Jerusalém. Não é em Israel, porque Israel é grandinho, né? Não é tão grande, mas vou dizer, é grandinho. Mas fica em Jerusalém, ali exatamente no Monte Sião. Você escutou o que eu disse? No Monte Sião ficam os encontros das placas tectônicas, o que sinaliza que foi de Sião que Deus rachou as placas tectônicas para que houvesse o dilúvio. O dilúvio que você lê na Bíblia não veio de chuva. O dilúvio que você lê na Bíblia, você pode ler lá direitinho, saíram de câmaras de água que tinha embaixo. Essas câmaras se abriram, a água saiu e depois ela desceu em forma de chuva. Não havia chovido sobre a terra, mas Deus criou uma rachadura e as câmaras de água embaixo começaram a subir. E essa subida ali fez com que a água depois descesse e inundou a terra inteira. E quando a terra desinundou, quando as águas retornaram de novo para aquelas câmaras. E é isso que está escrito na Bíblia, exatamente assim. Então preste muita atenção nisso. Foi em Jerusalém que ele tocou. Você não vê nenhuma cratera em Jerusalém. Você não vê nenhum buraco em Jerusalém. Mas debaixo da terra aquilo foi abalado. Então Deus de alguma forma tocou. Então é de Sião que saem os decretos. É de Sião que sai o decreto para o bem ou para o mal. Jerusalém é um lugar muito importante. Por isso o crente que tem a oportunidade deve subir a Jerusalém. Procure uma caravana bacana para você ir. Pastor Silas está fazendo caravana. Apóstolo Renê Terranova faz caravana. O seu pastor talvez deva fazer caravana. Vá a Jerusalém, suba lá, aprenda. O próximo decreto, o decreto de hoje para você, é que quando você entra em Jerusalém, quando eu entrei em Jerusalém, o meu Deus me disse ali na entrada de Jerusalém, ele disse, repare os sinais de Jerusalém. Repare os sinais de Jerusalém. Repare. Tudo em Jerusalém aponta para a fé. Tudo em Jerusalém aponta para a fé. Tudo. Existem várias religiões lá em Jerusalém. Várias pessoas que acreditam em coisas diferentes. Mas tudo em Jerusalém é um sinal de fé. A Igreja Católica tem vários pontos que ela diz que isso aqui aconteceu, isso, aquilo, outro. Sinais de fé. Nós, evangélicos, temos alguns lugares nossos sagrados para a gente, né? Lugares de oração, lugares importantes para a gente visitar, como o Jardim do Túmulo, como o Getsemane, como tantos outros lugares. São lugares de fé. Note os sinais de fé. Deus falou muito comigo sobre isso, sinais de fé. Você precisa ter na sua vida sinais de fé. A minha chegada a Jerusalém, ou na minha chegada para Jerusalém, eu passei em diversos lugares onde Deus ordenou o povo a guardar um sinal de fé. Quando você passa no Rio Jordão, tem um lugar lá marcado
que por aqui as pessoas passaram, que por aqui eles atravessaram, que por aqui eles se batizaram. Quando você vai para um outro lugar, você tem, olha, aqui Jesus foi crucificado, é o Monte Caveira. Então tem um lugarzinho onde você pode ficar e contemplar aquele monte que parece uma caveira, onde Jesus supostamente teria sido crucificado. Você vai num lugar que é um lugar do túmulo, onde tem um buraco e um túmulo ali guardado daquela época, e você vê que a pedra ali girava sobre ele. Você vê a marca da pedra que girou e marcou a pedra de trás. Você vê, uau, tudo que a Bíblia falou sobre o túmulo de Jesus está ali. Inclusive falando sobre as câmaras de água embaixo, sobre um jardim, de ser um jardim, aquilo era um jardim. Então nós não temos dúvida de que ali realmente é o túmulo de Jesus. E aquilo está como um sinal. Então entenda, a sua vida será cheia de sinais. Esse é o decreto. Sua vida será cheia de sinais. Muitas coisas que aconteceram na sua vida foi para te marcar com sinais e maravilhas. Então comece a guardar memórias dos milagres que Deus fez na sua vida. Escreva esses milagres. Deixa eu te dar uma dica, escreva esses milagres. Escreva aí agora assim, minha vida será cheia de sinais de fé. Escreva aí, fala assim, minha vida será cheia de sinais de fé. Esse é um decreto para a sua prosperidade. Pastor, por que é importante? Porque para a prosperidade, nós precisamos aprender a viver o sobrenatural. Eu não quero que você tenha, eu não quero que você seja rico. Eu quero que você seja próspero. Tem uma grande diferença nisso aqui. Eu não quero que você seja rico. Eu quero que você seja próspero. Porque o rico é aquele que tem dinheiro. O próspero é aquele que tem uma fonte de riqueza. Entendeu a diferença? Uma coisa é você ter uma Bíblia. Outra coisa é você ter uma fábrica de Bíblias. Eu não quero que você tenha dinheiro, eu quero que você tenha uma fonte de dinheiro. Eu quero que você tenha uma fonte de riqueza. Eu não quero que você seja alegre, eu quero que você tenha uma fonte de alegria. Eu não quero que você tenha saúde, eu quero que você tenha uma fonte de saúde. Porque quem tem saúde não tem para si só, ele tem para os outros. Você vai ser fonte de saúde para outras pessoas. Você vai ser fonte de riqueza para outras pessoas. A fonte é o que jorra. A fonte não tem água para ela. A fonte jorra água para os outros. A sua riqueza vai abençoar seus filhos, vai abençoar os vizinhos, vai abençoar, sabe, outras pessoas que você nem conhece, estrangeiros. A Bíblia diz que estrangeiros vêm para ser abençoados em Israel. A Bíblia diz, Abraão, você vai ser pai, você vai ser bênção para as nações. Nós somos filhos de Abraão. Você não vai ser bênção só para sua casa, para você mesmo, para o seu filho. Você não vai ser rico para o seu bolso, você vai ser próspero a ponto de dar empregos para outras pessoas, a ponto de você ajudar pessoas mais pobres em lugares ermos. Você vai enviar missionário com seu dinheiro, você vai abrir igrejas com seu dinheiro, você vai ser tão próspero, que Deus vai fazer coisas através de você. E se não for com o dinheiro para fazer tudo isso, você vai fazer isso de outra forma, você vai ser rico de outra forma. Rico de alegria, rico de felicidade, rico de relacionamentos. Você vai ser uma fonte de prosperidade que vai jorrar para a vida de outras pessoas. Isso vai acontecer porque na sua vida os sinais estarão mais firmes, serão firmes sinais da fé. Então, anote aí para mim, o quinto decreto são os firmes sinais da fé. Você terá firmes sinais da fé. Anote isso, firmes sinais da fé. Você vai ter sinais da fé em você. E esses sinais serão firmes. Ou seja, quem olhar vai dizer assim, uau, cara, eu vejo Deus na vida do Djalma. Eu vejo Deus, sabe, eu vejo que o emprego dele é um milagre. Eu vejo que o que ele faz é um milagre. Eu vejo da maneira que ele prega é um milagre. Transborda Deus para a nossa vida. Tudo que você tiver na sua vida serão sinais firmes da tua fé, das coisas de Deus na sua vida. Sinais. Jerusalém é um lugar onde tem sinais de fé por todos os cantos. Os muros são sinais de fé, sinais de resistência contra a invasão do inimigo. Tudo em Jerusalém são sinais de fé. Você encontra já na entrada de Jerusalém lugares onde, sabe, o povo sobreviveu no deserto.
lugares onde o povo atravessou, né? Está marcado a travessia do Jordão, está marcado na Galileia os sinais, Jesus andar sobre as águas, sabe? Tantos lugares por onde você passa, você olha e diz, uau, milagres estiveram aqui. Jesus multiplicou os pães aqui nesse lugar, sabe? Os milagres foram acontecendo. Isso vai ter na sua vida. E sexto decreto. Sexto decreto. Firmes sinais da fé. Firmes sinais da fé é o decreto número 5. O decreto número 6 é que você, entrando em Jerusalém, você acha uma coisa muito interessante. Você descobre uma coisa muito interessante. Quando você entra em Jerusalém, você vê que tem igrejas de curdo, você tem a invasão turca, né? A invasão dos muçulmanos que invadiram lá e eles criaram lá coisas para eles, coisas deles. Você tem coisas lá que denotam os erros dos profetas, os erros de Jerusalém, os erros dos reis de Jerusalém. Ninguém escondeu para debaixo do tapete. Os erros, os sinais dos erros estão lá, claros, a olho nu, para você olhar e dizer assim, caramba, hein, que vacilo, hein? Você consegue ver os erros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tua prosperidade não virá só dos acertos da sua vida. Sua prosperidade será construída com base nos erros que você cometeu. Porque esses erros te trarão ensinamento. Então, sexto decreto é, você aprenderá com seus erros. Você não vai ser frustrado com seus erros. Você não vai ser parado com seus erros. Você não vai ser traumatizado com seus erros. Muito pelo contrário. Você vai prosperar pelos seus erros também. Porque os seus erros serão aprendizados valiosos para você crescer. Gente, eu preciso terminar a nossa live, que eu tenho que levar a minha filha na faculdade. E ela entra às 8 horas. Faltam 3 minutinhos para eu sair daqui correndo. Então eu peço só que você coloque rapidamente aí o nome da sua família. Não se esqueça, amanhã eu vou liberar o 7º e o 8º, e depois eu vou liberar o 9º. E a gente vai aqui continuar crescendo. Guarde isso, a semana inteira falando sobre decretos de prosperidade. Guarde os 9 decretos. Deus abençoe, fique com Deus, beijo no coração e até amanhã, não se esqueça, às 7h20 da manhã. A paz.